Que Deus te abençoe. Ainda é cedo aqui em Jeffersonville e está um dia maravilhoso. Estava esperando por isto a semana toda. Só sei que conversei com pessoas de todas as partes do mundo e elas estavam esperando por esta manhã como nenhuma outra manhã, porque hoje estamos reconhecendo a Deus e a sua mensagem. Aleluia! Portanto, estávamos ouvindo esta fita e o irmão Branham estava falando sobre quando ele estava nos lagos, os grandes lagos no norte dos Estados Unidos. Os grandes lagos que assim chamam, e o vento estava soprando e as ondas balançando, girando e jogando para fora todo o lixo, os insetos e tudo mais na praia, limpando aquele lago. Com isso, ele estava nos dizendo que precisamos de uma limpeza como essa na igreja hoje, aleluia. Ele diz para limparmos todos os insetos, o lixo e as superstições. Eu nunca ouvi tantas declarações supersticiosas feitas por ministros que se recusam a apertar o play. Estão inventando coisas e dizendo inverdades para as pessoas. Estão interpretando mal o irmão Joseph Branham. Eu oro para que você clique em um dos links abaixo e obtenha as notificações de WhatsApp diretamente do irmão Joseph. Você não precisa obter de mim, pode obter diretamente dele. Isso não é maravilhoso? Você não precisa confiar em qualquer outra pessoa. Você pode obter diretamente dele, ouvir o que ele diz, citar o que ele diz, dizer o que ele diz e compartilhar o que ele diz para outros que estão ao seu redor e distante. Esta é a nossa responsabilidade. O irmão Branham disse que quando você está convencido, você fica preocupado. Eu estou convencido de que essa é a verdade. Estou convencido de que essa mensagem é o meu absoluto. Estou convencido de que o irmão Branham nos disse que ele teria um filho e seu nome seria Joseph. E que o anjo do Senhor lhe disse que Joseph estava a caminho. Estou convencido disso. Estou convencido de que o irmão Branham tinha o desejo em seu coração de ter um filho que continuasse o seu ministério. Estou convencido de que quando ele disse, eu tenho que ser cuidadoso com o que digo, porque Deus fará acontecer, isso foi logo após o irmão Joseph ser dedicado. E o Senhor falou que ele seria um profeta e que ele ocuparia o lugar do irmão Branham, todas aquelas diferentes citações através do mundo. E disse que ele fazia parte do grande segundo clímax deste grande ministério sobre a face da terra, através do sétimo anjo mensageiro. Não é maravilhoso conseguir aceitar isto, crer nisto, ver isto na palavra e agora ver isto manifestado hoje? Oh, é maravilhoso! O irmão Branham esclareceu estes pontos nesta fita, que ninguém, nem mesmo os discípulos reconheceram a Jesus, quem ele era até ser crucificado, sepultado e ressuscitar. Você percebe isto? Eles viram todos os milagres, todos os sinais, as maravilhas, o ensinamento, a vida, e ainda assim não reconheceram que Deus estava entre eles. Porque isto nunca se encaixa no ensino teológico da igreja do qual eles vieram. Estão vivendo num brilho de outra era. O que cega as pessoas é porque Deus nunca vem pelas tradições da igreja. O irmão Branham nunca veio pelas tradições da igreja. O irmão Joseph, hoje, não há tradições que ele não tenha quebrado. Isso não é maravilhoso? Isso é um sinal que ele não veio pelas tradições humanas. Ele não veio. Ele se separou das tradições da igreja. 10 horas da manhã de domingo, 6 horas da tarde de domingo, 7:30 da noite, quarta-feira. Veja! Todas as tradições foram quebradas. Ficarmos em casa para treinarmos a ouvir as fitas, ficarmos em casa para orarmos,
para o nosso quiet time, tempo de meditação. Deus, através de um profeta e também através de Jesus, como sabes, Ele quebrou e rasgou tudo e partiu todas as tradições da igreja. Isso está acontecendo hoje de novo. Você percebe? Aleluia! No entanto, Jesus veio cumprindo as Escrituras. O irmão Branham veio cumprindo as Escrituras. O irmão Joseph veio e está cumprindo as Escrituras perante os nossos olhos. Aleluia! Mas ele não veio da maneira como as igrejas ensinam. Ele veio contrário às igrejas, mas exatamente conforme as Escrituras. É por isso que as pessoas estão confusas e não conseguem aceitar a palavra. Os ministros dizem que isso não pode acontecer hoje. Mesmo os apóstolos não o reconheceram, como lhes disse anteriormente. Lembre-se, a palavra vem ao profeta. Jesus veio a João o Batista primeiro. Ele era o profeta sobre a terra naquele dia. Nenhuma das outras igrejas aceitaram a João Batista. Ele não teve um púlpito. Ele não teve uma igreja em forma de edifício. Ele não teve uma congregação embaixo de um teto. Raabe tinha uma igreja em sua própria casa. Ela tinha uma igreja de fita na casa dela e tudo que estava lá foi salvo. Isso está na fita. Glória ao Senhor, e eu creio que as fitas são o nosso absoluto. Aleluia. Portanto, antes que ele venha para qualquer outra pessoa, ele deve vir primeiro para um profeta. E hoje nós temos um profeta na terra com quem Jesus está falando. E ele fala para nós. Isso é Deus cumprindo as Escrituras, vindo primeiro ao seu profeta e cumprindo tudo o que foi falado sobre ele. O irmão Branham disse que o maior prazer que ele tinha era orar até conseguir entrar na presença de Deus e reconhecê-lo. Portanto, reconheçamos a presença de Deus hoje. Agora, as águias estão se reunindo. É 15 de agosto. Que dia maravilhoso! As águias estão se reunindo. Aleluia! Esta carta é do irmão Joseph Branham. Queridos irmãos e irmãs, pela ajuda de Deus e sua palavra, e de acordo com sua palavra, o profeta de Deus trouxe Jesus Cristo diante de nós ao apertarmos o play. Para a sua noiva, isto é Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Muitos têm olhos, mas não veem, ou não creem. Eles acham que estamos adorando a um homem, mas estamos adorando ao Deus que estava velado em seu homem escolhido. Para nós, é o poderoso Deus sendo desvelado perante nós, como Ele prometeu que faria em sua palavra. Jesus disse-lhes: examinai as Escrituras para ver o dia em que estamos vivendo. Nelas, eles poderiam ver que Ele estava cumprindo cada palavra que foi escrita sobre Ele. Uma vez mais, em nosso dia, Ele nos diz: examinai as Escrituras. Leiam Malaquias 4, Apocalipse 10, 7, Lucas 17, 30 e São João 16, 30. Pois elas perfeitamente declaram quem eu fui e quem eu sou hoje. Lemos as Escrituras e cremos que seu profeta cumpriu cada palavra. É Deus velando-se, então desvelando-se para os que crerem nele. Hoje, após 2000 anos, vemos o mesmo Jesus Cristo, no poder de sua ressurreição, estando entre nós, fazendo as coisas que Ele fez e que prometeu que faria em nosso dia.
o Filho do Homem vivendo em carne, revelando a sua palavra para a sua noiva. Que oportunidade temos hoje de permanecer em sua presença, como eles faziam antes. E ainda hoje, por causa da opinião popular, rejeitam isso porque não reconhecem a sua presença, o que ele prometeu fazer hoje. Dá para imaginar não ter oportunidade de ouvir esta voz em sua igreja? Alguém lhe dizendo como disseram para a rainha de Sabá: agora, meu filho, você não vai querer se misturar com eles. Não concordamos com esse reavivamento de tocar fitas na igreja. Você não deveria ir lá. É um monte de coisas sem noção. Dizem que creem em toda a palavra falada nas fitas, que é o absoluto deles. Se fosse para acontecer algo assim, seria aqui em nossa igreja com os ministros. O irmão Branham disse: Deus, em qualquer era, quando Ele enviou sua mensagem, a qual foi sua palavra, e a identificou a essa era, o povo que creu nela foi de muito proveito para eles. O povo que não creu nela mergulhou no caos. Sempre foi assim. O irmão Joseph continua: reconhecemos e cremos que o Deus dos céus apareceu para nós na forma de sua palavra. É a manifestação da palavra prometida para esta era. Não para a era de Moisés ou qualquer outra era, é a promessa da palavra para esta era. São eventos modernos esclarecidos por profecia, nos dizendo que a nossa liderança é o Cristo identificado de todas as eras, o qual é a presença de Deus não reconhecida. Aleluia! A profecia se cumpriu. A sua liderança foi revelada. Ele identificou-se para nós em nossa era. Domingo, a 1h horário de Jeffersonville, nós nos uniremos e ouviremos a palavra enquanto ele nos fala sobre a presença de Deus não reconhecida. 18 de junho de 64. Irmão Joseph Branham. Agora leremos as Escrituras para a fita A Presença de Deus Não Reconhecida, 18 de junho de 64. Mateus capítulo 12, versículo 38 até o versículo 42. Portanto, alguns dos escribas e fariseus responderam dizendo: Mestre, queríamos ver um sinal teu. Mas ele respondeu e disse-lhes: uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que quem é maior que Salomão está aqui. A próxima escritura é Lucas, capítulo 17, do versículo 28 até o 32. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, aquele que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló.
Também Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Aqui concluímos a leitura das Escrituras, a presença de Deus não reconhecida, 18 de junho de 1964. Glória a Deus! Que dia maravilhoso em que estamos vivendo! Eu estou feliz porque o Tabernáculo Brana está traduzindo e transmitindo em inglês, em francês, em espanhol, em português, em italiano, em norueguês, em romeno e em russo. Neste dia, esta Escritura está se cumprindo. A noiva invisível está se unindo ao redor do mundo. É a união invisível da noiva de Cristo. Que Deus te abençoe. Que possamos ficar no centro da vontade perfeita dele até nos encontrarmos novamente. Amém.